O mundo mais precisa da gente, nós não podemos cruzar os braços. Porque nós, da Mosaic Fertilizantes, sabemos que o agronegócio não pode parar. Estamos empenhados em continuar nossas atividades respeitando a saúde e segurança de nossos funcionários e comunidades. Somos muito gratos ao nosso time de profissionais que viabiliza nossas operações da mina ao campo. Alimentar o mundo. A Mosaic Fertilizantes e seus funcionários abraçam essa ideia. Comprar, vender, financiar e refinanciar é com a Showcar Veículos, onde você encontra as menores taxas e facilidade na aprovação do seu cadastro. Começa agora. Programa Mais Catalão. Informativo, dinâmico, positivo, alegre, diferente, inspirador, musical, útil. Programa Mais Catalão. A partir de agora, na Nova Liberdade. E com transmissão ao vivo nas redes sociais. Agora meio-dia, 34 minutos. Eu sou o Leandro Fernandes. E eu, Fabrício Obali. Nesta terça-feira, nós estamos chegando com mais uma edição especial do programa Mais Catalão. Hoje, 31 de março de 2020. Muito obrigado pela sua companhia. Nós estamos ao vivo pelo 102,7 da Liberdade FM. E nós também estamos ao vivo nas nossas redes sociais, no Instagram, @Programa Mais Catalão. E também estamos ao vivo no Facebook, na nossa página Programa Mais Catalão. Fabrini, o pessoal pode participar com a gente também pelo WhatsApp, né? É isso mesmo, o WhatsApp da Nova Liberdade FM. Então, se você não tem, anota aí, é o 996551027. Por meio desse contato, você pode pedir abraço, mandar mensagem, tirar dúvidas e enviar sugestões. Então, participe com o Programa Mais Catalão. Manda sua mensagem pra gente pelo WhatsApp, também participe pelas redes sociais. O programa Mais Catalão tá só começando, agradecendo aos nossos patrocinadores, ao Colégio Verates, a J. Ribeiro Imóveis, ao aplicativo Carona de Mobilidade Urbana e também a churrascaria Espetos na Brasa Fabrini. E hoje tem muita coisa bacana no programa, né? Tem sim, hoje nós vamos conversar mais uma vez com o professor e diretor do Colégio Verates, Marcelo Alcântara. Vamos falar aí, né, trazer
trazer informações sobre os prejuízos e como sair dessa situação aí, né? Manter os estudos especificamente para os alunos do ensino médio. Também tem o quadro Mundo Pet, afinal hoje é terça-feira, é dia de falar com ele, com o médico veterinário Dr. Danilo Ferreira. Vamos falar também sobre saúde dos olhos. Dr. Rogério Teixeira fala sobre a oftalmologia e mais especificamente dá dicas para as lentes de contato. Também tem música, tem a previsão do tempo, as notícias do dia e, claro, Leandro, poema, cultura com Marcos Macarney. Terça-feira é dia de poema aqui no programa Mais Catalão. Então vem com a gente, que o programa Mais Catalão tá só começando. Você está ouvindo Programa Mais Catalão. Vamos então iniciar o nosso programa Mais Catalão, Fabrini, falando sobre o assunto do momento, tá todo mundo comentando, né? A questão do coronavírus. O número de casos não para de subir no mundo todo, há uma escalada indiscutivelmente no número de casos. Já são mais dados atualizados agora há cerca de 1 hora pela Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, a universidade que está fazendo o levantamento quase que em tempo real dos números de casos. Já são quase 800 mil casos de coronavírus no mundo todo e com 37 mil mortes. Então, uma situação muito grave. O Brasil já aparece aí na lista entre os 20 países com maior número de casos do coronavírus. Já são 4.661 casos no Brasil, com 165 mortes. Fabrini, aqui no estado de Goiás já são cerca de 60 casos suspeitos. E em Catalão a situação permanece estável, né? É isso mesmo. A Secretaria Municipal de Saúde atualizou os dados aí, né? São 15 casos descartados na cidade, 12 casos suspeitos, aqueles que estão em análise, aguardando resultados do LACEN, e 1 caso confirmado. Lembrando, Leandro, que esse caso que foi confirmado, o paciente, ele, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ele já foi curado, portanto, já saiu também da situação de quarentena, do isolamento. Muita gente entendendo a necessidade do isolamento, do distanciamento social. A gente percebe a cidade cada vez mais parada, as ruas cada vez menos movimentadas, as pessoas entendendo o recado que é para ficar em casa. E quem está em casa, Fabrini, são milhares, aliás, milhões de estudantes no Brasil, e aqui em Catalão também milhares de estudantes que estão sem aulas. E a gente vem falando, né, às terças-feiras sobre educação aqui no programa Mais Catalão. Nós conversamos a semana passada com o diretor do Colégio Verates, o Marcelo Alcântara, e ele está novamente conosco, ao vivo por telefone, conosco na linha. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Fabrini, e boa tarde a todos. Nós iniciamos a nossa conversa na semana passada, né, Marcelo, falando sobre a questão das crianças que estão em casa, milhares de crianças de escolas públicas, particulares, indistintamente, por essa questão do distanciamento social. E hoje a gente queria falar um pouco sobre os jovens que estão cursando o ensino médio, aqueles jovens que estão se preparando aí para o Enem, se preparando para o vestibular. E, Marcelo, a gente queria que você começasse falando para a gente que tipo de prejuízo, se é que há um prejuízo, né, esses alunos podem ter em função dessa parada nos estudos nas escolas propriamente dito. Leandro, é assim, né? As escolas, normalmente, eu falo em nome das escolas particulares, e eu estou vendo alguns movimentos das escolas públicas na nossa cidade, elas estão fazendo atendimento à distância, né? Mantendo o distanciamento. A gente segue, por exemplo, nós, né, do Verates, estamos seguindo com os horários de aula, né, para os adolescentes, ensino médio, fundamental 2, de infantil até pré-vestibular, né, a gente está em aula, tá? Essa aula não é presencial, é como se é um curso EAD. Então, assim, todos os professores estão em movimento, coordenadoras, estão todos em movimento, lista de exercícios, nós temos a plataforma, né? Então, assim, nós estamos oferecendo tudo aquilo que poderia ser oferecido em sala de aula. Lógico, né, queira ou não, um professor, né, ele faz uma diferença na presença física, né? Mas essa geração que está hoje no ensino médio é uma geração muito virtual, né? Uma geração que sabe mexer, né, mais que a gente, tá? Nesses processos de aula online. Então, assim, não está tranquilo, porque nós tivemos que redimensionar muito o nosso trabalho, estamos trabalhando mais ainda em home office, né?
A equipe tem trabalhado bastante, coordenação, para deixar isso tudo pronto, né? Agora, você falou uma coisa aí, né? Nós tínhamos um vestibular muito grande na nossa região, que é o vestibular para medicina, que deu 354 ano passado por é o vestibular da Federal de Uberlândia, ele foi cancelado. Então, assim, aquele que estava norteando a gente agora em abril, ele foi cancelado. A gente não tem data e não tem nada. Sobre o Enem, que vai acontecer lá no final do ano, né, lá para o mês de novembro, o primeiro final de semana de novembro, ainda tem que se aguardar, né? Nós temos que aguardar. Tá? E aguardando posicionamento do Conselho Estadual de Educação, do SIMPRO, do SINEP, que rege as escolas particulares, para a gente tomar decisão, né? É aguardar. Mas os jovens, assim, eu estou vendo, eles estão inquietos, isso faz parte da geração, mas às vezes eu tenho que sair, eu vejo alguns perambulando, né? Então eu peço para que não saiam, porque o jovem não é imune, o jovem não é refratário à doença, ele é um veiculador de doença, né? O contato de um com o outro traz essa doença para dentro de casa. E a gente já tem visto aí na mídia, vocês mesmos já reportaram, o falecimento, né? A morte de adolescente, 12, 13 anos, isso já está começando a acontecer. Nós temos que resguardar os jovens também, né? Não só os idosos ou quem tem comorbidade, né? Que tem alguma doença tipo diabetes, pressão, cardiopatia. Mas então o jovem tem que se cuidar também. Agora, Marcelo, você comentou aí a respeito da iniciativa, do empenho, né? Toda a mobilização das unidades escolares através de professores, coordenadores, direção, mas a gente sabe que para que tudo corra da melhor forma possível, é muito importante o empenho, né, dos alunos, a dedicação. Então, eu te pergunto, qual deve ser a melhor rotina de estudos desses alunos, desses jovens em fase de preparação? Depende muito da fase, né? Se você pegar um adolescente, um pré-adolescente de 10 a 13 anos que está finalizando o Fundamental 1, né? Ele não precisa estudar tanto, né? Como é um aluno de ensino médio, né? Que já tem coisa pela frente. Porque muito aluno fala assim, olha, eu não vou estudar, vou esperar as coisas acontecerem. Ele não pode fazer isso, ele tem que continuar estudando, avançando, né? Nós estamos disponibilizando apostila, tudo online, né? Videoaula online, direto com o professor. Então, assim, o que eu peço, tá? Que aquele tempo que o estudante ficava na escola, tá? Ele utilize para estudar em casa. Por exemplo, no nosso colégio a gente começa a aula às 8 e termina às 13 horas para esse segmento. Então, eu recomendo que nesse horário eu tenha atividade pedagógica, sabe? Mesmo que às vezes possa não ter aula, mas que ele mantenha o ritmo de estudo, fazendo revisão, avançando, estudando, né? Mas ele não pode perder essa rotina, porque a hora que volta de uma vez, e até ele conseguir restabelecer é difícil. E com tudo isso que você disse e as dicas que você passou para a gente e para esses alunos, é possível a gente dizer que o rendimento do aluno é o mesmo estudando em casa e online? Então, isso depende do aluno, né? Tem aluno que eu tenho visto aqui, porque a aprendizagem, Fabrini, ela é autônoma. A gente não aprende, você não aprende, se você não pegar firme para estudar, você não vai reter física, não vai reter química, não vai reter matemática e outras disciplinas. Então, assim, a autonomia, eu acho que vai ser um momento ímpar para a educação no Brasil, principalmente de jovens, para que eles entendam que estudar, tá? O aprender é mais autônomo do que coletivo, tá? A sala de aula pode ser um ambiente legal, um encontro de jovens, uma tira do professor, mas a aprendizagem em si, ela é autônoma. Então, ela depende muito do esforço de cada um. Tem que esforçar muito nesse momento, né? Para poder gerar dúvida, gerar pergunta, né? Nós estamos sempre ligados no WhatsApp com alunos. Então, eles têm que estar, como diz a linguagem, tem que estar fuçando. Tem que estar fuçando, tem que estar aprendendo, e a aprendizagem é uma coisa autônoma. Tá certo. Marcelo, a gente agradece por enquanto pela participação aqui no programa Mais Catalão. Já a gente volta a falar sobre esse assunto. Nós vamos falar também sobre a questão dos vestibulares, né, que foram adiados, provas do Enem. Já te volta a conversar
com você sobre esse assunto, porque a gente sabe que tem muita gente interessada nesse assunto, né? Como é que fica a situação dos estudantes agora com esse distanciamento social. Ok, Marcelo? Ok, eu aguardo. Um abraço. Tá certo então, Fabrini. E a gente tem um recado agora da Churrascaria Espetos na Brasa, que tem o melhor churrasco aqui da região, mas que as lojas estão fechadas, né, Fabrini? Leandro, só de pensar no churrasco da Churrascaria Espetos na Brasa, acompanhado daquele arrozinho, eu ainda não almocei, eu tô com fome, viu? Tá dando água na boca. Vou até engolir a saliva para eu continuar falando aqui. Então vamos lá, a Churrascaria Espetos na Brasa já são 8 anos de funcionamento aqui em Catalão. O melhor e mais saboroso churrasco com as melhores carnes e opções de pratos e porções você encontra lá. A Churrascaria Espetos na Brasa está com 2 lojas na cidade. Uma na Avenida Margon, que todo mundo já conhece, e outra na Avenida Lamartine, em frente ao Senai. Olha, as lojas estão fechadas, mas a Espetos continua atendendo seus clientes, só que pelo sistema delivery. Então você não precisa se preocupar nem ficar muito tempo sem saborear aquele churrasco da Churrascaria Espetos na Brasa. É só ligar e fazer o seu pedido. Churrascaria Espetos na Brasa, 3411-3659. Vou repetir, Leandro, 3411-3659. Gente, eu não paro de pensar. Coisa boa, né? Vamos agradecer o pessoal que está acompanhando a gente nas redes sociais, pessoal aqui curtindo o programa Mais Catalão no Facebook, a Delma Gonçalves, o Marco Aurélio Cândido, o Cleiton César, a Síria tá aqui com a gente, a Maria Aparecida, a Valdete, a Nilma, o José Divino, o Osano Souza, a Juliana Maciel, a Elaine Janine, tem muita gente também no Instagram, né, Fabrini? Leandro, aqui o feed não para de subir o pessoal conectado. A Márcia Balduino, um abraço pro Luiz Pimenta, abraço também pro Mário Henrique, Lucas Vanderlan, o Joãozinho, o Revair entrou, pediu um abraço, está conectado, está escutando o programa Mais Catalão. A Camila, também a Renata Leão, Patrícia Souza, Cibele, Carla, Cristina, Regina, Rafa Caruso, muita gente aqui, Leandro, acompanhando o programa Mais Catalão. Um abraço para todo mundo e continue aí ligadinho, porque o Mais Catalão tá só começando. Se você quiser participar com a gente, mandar um áudio, o nosso WhatsApp é o 99655-1027, 99655-1027. Você manda o seu áudio, o seu comentário, participa ao vivo com a gente aqui do programa Mais Catalão. E toda terça-feira, além de falar sobre educação, nós também temos o nosso quadro Mundo Pet, Fabrini, que a gente vai falando sobre a situação dos bichinhos de estimação, né, que muita gente tem, e a gente fica aí nessa época de coronavírus, todo mundo em casa, e quem está participando com a gente do quadro Mundo Pet é o Dr. Danilo Ferreira, veterinário, ao vivo também por telefone. Dr. Danilo, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Fabrini. Boa tarde, obrigado, seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Por mais um convite aí. Obrigado a todos aí. Doutor Danilo, a gente já falou nas semanas anteriores, né? Mas é sempre bom a gente reforçar essa questão da transmissão do coronavírus para os animais, né? A gente até já falou sobre esse assunto, mas é sempre bom reforçar que ainda não tem nenhuma comprovação, né, doutor, de transmissão de coronavírus aí de animais para seres humanos. Mas é bom a gente sempre ficar alerta, né, doutor Danilo? Sim, Leandro. Não tem nenhuma comprovação ainda de transmissão do ser humano para o animal, para o gatinho, para o cachorro. Tem um caso que foi confirmado em Hong Kong, né, que um cachorro foi testado para o Covid-19, né, o dono estava infectado e o animal deu positivo. Mas ainda não foi provado se esse animal vai conseguir transmitir essa doença para outros animais ou até para o ser humano, né? Ele testou 2 vezes um positivo fraco, tá? Os especialistas acreditam que seria impossível a infecção do animal para outro animal ou até para o ser humano. Inclusive, isso tem sido objeto de estudo, né? Já tem linhas de pesquisa, até mesmo em Hong Kong A ligação está um pouco baixa.
Não, eu dizia, doutor Danilo, que inclusive isso tem sido objeto de estudo, né? Tem várias linhas de pesquisa já nesse sentido, mas o que é importante, né, é que aquelas pessoas que testem positivo para coronavírus, aquelas pessoas que a gente sabe que tem 12 pessoas, né, suspeitas aqui na cidade, né, doutor Danilo? Caso tenham bichinhos de estimação, como não há nenhuma comprovação científica e ainda estão sendo feitos estudos, há um pedido, né, de médicos e até veterinários, né, doutor Danilo, que essas pessoas que estão em quarentena, suspeitas de coronavírus, ou até mesmo aquelas pessoas que testaram positivo, que mantenham o distanciamento também dos bichinhos, né? O bichinho, ele, apesar de não estar provado que ele transmite, mas ele pode ser um objeto, né? Funcionar como um objeto, né? Que circula pela casa. Vamos dar um exemplo assim, o seu dono que está com suspeita de Covid-19, ele espirra ali no animal, próximo do animal. Esse animal, ele vai lá na vozinha, a vozinha acaricia ele, né? Então ele transita pela casa, livre trânsito pela casa, ele pode estar carreando esse vírus, né? Como forma de objeto, tá? Então tem que ser evitado mesmo, tá? Não... E no caso das pessoas que não há suspeição nem confirmação da doença, o ideal então é aproveitar esse período em que a gente tem mais tempo em casa e com os bichinhos, até para dar carinho para os pets, né, doutor Danilo? Sim, a pessoa está saudável ali, não tem sintoma nenhum, né? Tem que dar carinho pro seu cachorro, né? Os bichinhos sofrem muito, né? A gente trabalha o dia inteiro, sai de manhã, volta só à noite, e às vezes chega à noite cansado, nem dá carinho pro animal. Então isso aí pro animal tá sendo um espetáculo, né? O seu dono tá ali 24 horas por dia ali na casa ali, tá sendo muito bom. É um mar de rosas, né, doutor? Os bichinhos tá lindo. Para eles é um espetáculo. Até tem clientes meus que estão falando assim, que estão observando coisas que o cachorro fazia. Doutor, mas meu cachorro, ele se lambe muito. Eu falei assim, olha, agora você estava em casa, você está percebendo isso, mas provavelmente ele sempre se lambeu. É do instinto animal, né? Ficavam em casa e agora fala assim, mas ele não lambia. Eu falei assim, mas é porque você não ficava em casa, né? Tá certo, doutor. Mas assim, é sempre bom lembrar também que a questão de beijos, abraços, e principalmente beijos em cães, é preciso ter cuidado, né? Sim, tem que ter cuidado, né? Tanto com higiene, né? E principalmente se a pessoa tiver algum sintoma, tiver uma gripe, um resfriado, né? Tem que ter cuidado. Mas, assim, uma coisa que o pessoal tem me perguntado muito é questão de cachorros de apartamento que costumam descer todos os dias para fazer as necessidades, né? Aí a pessoa fica com medo de descer com o cachorro, né? Então, se a pessoa tiver com receio de descer com o cachorro, tentar improvisar ali um jornalzinho para ele fazer as necessidades, né? Ou então, se o animal mesmo assim ele não fizer, porque tem animal que é muito acostumado e ele não vai fazer. Então, ele fica segurando ali até o máximo que ele puder. Tentar descer rapidinho, dar só uma circulada rapidinho, não tem contato com ninguém, já faz as necessidades e já sobe para casa de novo. Mas é isso aí. Tá certo. Doutor Danilo, fica as dicas então para o pessoal que está nos escutando. O pessoal de casa ficar atento, né? É bom dar carinho para os bichinhos, mas é sempre bom também não exagerar. Afinal, né, pode transmitir aí alguma doença, a gente sabe que sempre, ainda mais nessa época, né, é sempre bom a gente evitar. Doutor Danilo, vou pedir para o senhor continuar conosco aqui no programa Mais Catalão. Já nós voltamos com o quadro Mundo Pet para trazer mais informações. E aí nós vamos esclarecer também, viu, doutor Danilo? Algo até que a gente já comentou, mas a questão de que já existe, né, vacina para coronavírus, para cachorro, mas isso é uma outra história. A gente vai explicar isso daqui a pouquinho. Tá bom, doutor? Certinho, Leandro. Falou. Tá certo. Vamos dar abraço aqui então para quem está conosco nas redes sociais. Tem muita gente acompanhando. Claíra Alves está dando boa tarde para a gente aqui no Facebook. A Cleusa Mesquita está
mandando uma mensagem pra gente, ó, tá perguntando, gostaria de saber se tem alguma ótica atendendo, mesmo com as portas fechadas. Parece que ela tem uma emergência, Cleusa Mesquita. O que a gente sabe, viu, Cleusa, é que todo o comércio está fechado, exceto aqueles serviços essenciais. A Vânia Aparecida tá dando boa tarde pra gente, participando conosco aqui do programa Mais Catalão. Tem o José Divino também, tem muita gente aí no Instagram, né, Fabrício? Um abraço pro Sullivan, que tá aqui conectado, pra Dulon Modas, também tá ligadinha aqui no programa Mais Catalão, a Letícia, o Edson Augusto, Fernando Gonçalves, Rita de Cássia, tá também conectado aqui o Luiz Pimenta. Ó, o Luiz Pimenta tá pedindo a churrascaria Espetos na Brasa para aproveitar essa temporada aí de distanciamento social e fazer um sorteio para os ouvintes do programa Mais Catalão. Vamos levar esse recado, viu, Luiz? Abraço pro Lourival, pra Ana Paula, o Marcelo Henrique Pires e também pra Márcia Olga. Um abraço para essa turma, pessoal. Tá certo, Fabrini, e hoje, terça-feira, a gente também fala sobre oftalmologia, né? Outro tema que a gente aborda uma vez por semana aqui, afinal, tem muita gente que tem dúvidas sobre oftalmologia, a gente responde aqui, né? É isso mesmo, toda semana a gente recebe aqui no estúdio do programa Mais Catalão, o doutor Rogério Teixeira, ele que é oftalmologia, né? Um especialista na área, e na semana passada e hoje, ele está com a família em distanciamento social, está na fazenda, mas para garantir a participação e a informação aos nossos ouvintes e os nossos internautas, ele fez questão de gravar uma entrevista comigo e nós vamos rodar essa entrevista então com as orientações do Dr. Rogério Teixeira. Bom, doutor Rogério, hoje nosso tema, né, lentes de contato dentro da oftalmologia. E em virtude desse cenário que nós estamos vivendo aí de pandemia, eu já te pergunto logo de cara, quem usa lentes de contato está mais exposto ao risco de contágio desse novo coronavírus? Boa tarde, Fabrini. Boa tarde, ouvintes da Nova Liberdade. O fato de eu usar lentes de contato não me traz nenhum risco maior de contaminação, desde, é claro, que eu tome os devidos cuidados. O que são esses cuidados? Tá sempre lavando as mãos, higienizando as mãos antes de colocar as lentes, não ficar passando a mão nos olhos toda hora, né? Porque isso aí é uma porta de entrada, a gente já sabe que uma mão contaminada no olho aí pode gerar uma contaminação. E, claro, assim, usar minhas próprias lentes, cuidar da higienização dela, não ficar pegando lente emprestada. A gente vê, às vezes, alguém que tem uma lente colorida, emprestar para alguma pessoa ir na festa. Esse tipo de comportamento, sim, oferece algum grau de risco. Em se tratando ainda de doenças, eu posso adquirir alguma outra ou outras a partir do uso das lentes de contato? O uso das lentes de contato, ele é bem seguro, desde que a gente cuide corretamente das lentes. Então, a gente tem que fazer essa higienização das mãos antes de colocar, antes de tirar as lentes. A gente tem que respeitar o uso correto dessa lente. Então, eu retirar essa lente para dormir. Eu tenho que respeitar a validade dessa lente. Tá? Então, cada lente ela tem um tempo predeterminado de uso. Tem desde lentes de uso diário, que eu uso uma vez só e jogo fora, até a lentes de uso prolongado, que podem durar até em torno de 1 ano dentro da mesma lente. E nesse intervalo aí eu tenho validades diferentes, lentes de 1 mês, lente de 45 dias, 60 dias. Então, a gente tem que obedecer essas normas aí de uso dessas lentes. E a conservação, a manutenção diária, a gente usar a solução correta, uma solução feita para conservação dessas lentes, não ficar usando soro fisiológico, eu já vi gente falando que limpa a lente até na saliva. Então, assim, quem tem esse tipo de comportamento corre sim o risco de desenvolver várias doenças. E para evitar problemas, doenças, doutora, a gente sabe que em virtude dessa situação que a gente está vivendo, as consultas rotineiras elas foram suspensas, né? Apenas os casos de emergência, de urgência é que estão sendo atendidos nos consultórios médicos, nos hospitais, enfim. Então, se eu tenho uma lente ou se eu uso um óculos, o meu grau eu já percebo que não está sendo suficiente.
a minha lente de contato ela já não está boa mais, já passou da validade. O que eu devo fazer nessa situação? Como que eu faço para trocar, para ter uma nova lente? Qual o procedimento? Como eu devo agir? Então, seguindo uma orientação aí do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, das próprias secretarias de saúde, devido a esse momento aí que a gente está vivendo, essa pandemia que a gente está passando, todos os atendimentos eletivos, os atendimentos que não são de urgência, eles estão suspensos. Então, realmente, o usuário de lente de contato, nesse momento, ele vai ter dificuldade em agendar uma consulta com o médico para atualizar esse grau, para conferir se teve alguma diferença nesse grau. Mas se você está com a sua lente de contato vencida, o ideal realmente é que não fique utilizando essa lente vencida, tá? A maioria dos consultórios, mesmo não tendo atendimento, está mantendo algum canal de contato, tá? Então, o que eu recomendo nesse momento é que você tente entrar em contato com o seu oftalmologista, mesmo que for para pedir uma lente baseada no seu grau antigo. Então, o ideal é você pedir mesmo uma lente nova, mantenha usando o seu grau anterior, porque mesmo que tenha tido uma pequena variação de grau, isso não vai te causar nenhum dano na visão. Já se você estiver utilizando uma lente vencida, essa lente sim, essa pode causar um dano permanente na sua visão. Tá certo, então, doutora, aproveitando a oportunidade para a gente encerrar esse primeiro bloco, eu gostaria que o senhor falasse para a gente, né, dos benefícios, as vantagens que a pessoa pode ter ao fazer o uso aí das lentes de contato, por favor. Eu sempre gostei muito de lentes de contato, não só como médico, mas também como usuário. Eu usei lentes de contato durante vários anos. Agora eu sou operado, atualmente eu não uso nada. Mas a lente de contato ela traz várias vantagens, tá? A primeira vantagem, sem dúvida, é a praticidade, tá? Então, se eu quero jogar bola, se eu quero fazer academia, eu quero colocar um óculos escuro, no caso das mulheres lá que querem fazer maquiagem, então tem várias coisas que os óculos acabam limitando a gente no dia a dia. E a lente de contato resolve esse problema. Outra vantagem é em termos de visão, principalmente nos pacientes míopes. Quem é míope, para enxergar bem com os óculos ele melhora o foco, ele melhora a visão, mas ele acaba reduzindo o tamanho da imagem. Então, o míope de óculos, ele enxerga, mas ele enxerga tudo um pouquinho menor do que realmente é. E quanto maior a miopia, maior vai ser essa diferença de tamanho. A lente de contato, ela consegue corrigir o grau sem causar essa redução no tamanho das imagens. Outra grande vantagem das lentes de contato é para quem tem grau mais alto, porque a lente ela consegue corrigir esses graus mais altos sem causar tanta distorção e sem aquele desconforto de uma lente muito grossa. Então, o paciente de um grau muito alto, o óculos muitas vezes ele fica meio inviável. Então, ele acaba ficando muito grosso, causando muita distorção. Outra grande vantagem de lente de contato é quem tem uma diferença entre os dois olhos. Pessoa que às vezes tem um grau muito mais alto num olho e muito menor no outro. Esse tipo de óculos é bem complicado de se adaptar, justamente por essa diferença de imagem, porque de um lado eu vou enxergar as coisas grandes, do outro eu vou enxergar as coisas menores. A lente de contato, como não causa esse efeito, ela consegue equilibrar bem a visão entre os dois olhos. Tá aí então, Dr. Rogério Teixeira, ele que é médico oftalmologista, nosso parceiro, toda semana participando do programa Mais Catalão, falando de muitos assuntos diferentes e trazendo muitas dicas. Já já então a gente volta a falar com o Dr. Rogério para uma segunda rodada de entrevista. Muito obrigada, doutor. Então a gente já emenda aqui no programa Mais Catalão com música e depois informação, porque o programa Mais Catalão tem música, mas tem conteúdo também. E hoje nós vamos de Van Halen. There's a time and place.
change your mind. We can change the things we say and do anytime. Oh no, but I think you'll find that when you look inside your heart, oh baby, I'll be there. Yeah, hold on. I'm holding on, baby, just come on, come on, come on. I just wanna hear you say I can't stop loving you, and don't matter what you say or do, you know my heart is true. Oh, I can't stop loving you. Oh, so I'm wasting time, and all I remember was how hard we tried, only to surrender. Esse é o som do Van Halen aqui no programa Mais Catalão. Van Halen Can't Stop Loving You, que em português significa, né? Não consigo parar de amar você. Fabrício, uma música de muito sucesso, né? É isso mesmo, Leandro. Foi um dos grandes sucessos da banda, lançado em 1995. Mas essa banda, Leandro, fez muito sucesso em todo o mundo, também na década de 80. É verdade, Fabrício. Um outro sucesso do Van Halen foi a música Jump, lançada em 1984, portanto aí há 36 anos. E Fabrício, você sabe por que a banda chama Van Halen? Leandro, confesso que não sei, mas sei que você vai me dizer agora. É porque dois dos fundadores da banda tinham esse sobrenome, Van Halen, né? Descendentes aí dos Países Baixos, da Holanda. Música e informação de qualidade aqui no programa Mais Catalão, né, Fabrini? É isso mesmo, Leandro. Agora é hora de falar daquele que é o colégio mais completo aqui de Catalão. E você já sabe, esse colégio, claro, é o Colégio Verates. Lá tem do infantil ao pré-vestibular, tem ensino integral, o projeto bilíngue. E agora em 2020 conta também com o projeto Maker, que vai muito além da robótica. Além disso, o Verates é um colégio de resultados. Em janeiro, quase 40 alunos foram aprovados em diversas universidades do Brasil, incluindo a Federal aqui de Catalão e a Federal de Uberlândia. Colégio Verates, você já sabe, educação de verdade. Acesse as redes sociais do Colégio Verates e também o site www.verates.com.br. Tá dado o recado, né, Fabrício? E hoje, terça-feira, a gente fala sobre educação aqui no programa Mais Catalão. Essa é uma característica do nosso programa, né? Cada dia a gente trata de assuntos específicos e a terça-feira é um dia que a gente escolheu aí para falar de educação. E hoje a gente está conversando com o Marcelo Alcântara, que é diretor do Colégio Verates, falando justamente sobre a questão dos alunos do ensino médio em casa, os alunos que, entre aspas, né, estão aí se preparando para o vestibular, também para o Enem. A gente começou essa conversa no início do programa e a gente continua agora falando sobre esse assunto. Marcelo está na linha, você me ouve? Estou ouvindo. Vamos lá então, Marcelo. Claro. Então vamos lá, e aí eu já quero perguntar para o Marcelo, Leandro, se há alguma previsão, alguma estimativa em virtude dessa situação aí, de que o ano letivo de 2020 se estenda até 2021 com as aulas. Tem alguma informação nesse sentido, Marcelo? Fabrini, eu vi uma nota há pouco tempo atrás do MEC, né, falando em referência às universidades, mas porque, por exemplo, a UFCAT, a Federal de Jataí, que eu acompanho mais de perto também, a UF, cancelaram o calendário de 2020. Cancelar o calendário significa que eles podem voltar, né? Eles podem redimensionar o calendário. O calendário que eles tinham proposto no início do ano. Quanto a nós da educação básica, que vai da educação infantil ao ensino médio, né? Nada está feito ainda. Isso depende muito do Conselho Estadual de Educação, na pessoa do professor Flávio, né? E dos acordos que tem aí na Secretaria
de educação, né, de cada município e a estadual. Também, lógico, vai ter orientação do MEC, né, que é o órgão máximo da educação. Então, assim, o que tem visto algumas inserções. Eu quero deixar isso bem claro, que isso não é proposta, né, desculpa, isso não é termo de lei, não é decreto, que as aulas parte delas sejam feitas a reposição em julho, porque você tem que contar os dias letivos. E agora vem um feriado pela frente, que ele está caracterizado, que é a Semana Santa, né? Que ele está caracterizado como parada em todos os calendários, todas as escolas. Então, a gente vai dar aula até, tipo assim, 7, 8 de abril e para, né? Então, aí vai para o feriado. Então, isso tem que ser contabilizado. E nós dependemos do Conselho Estadual de Educação, que ele é muito forte, ele tem uma determinação muito boa do próprio governador do estado, né, para nos dar a orientação de como vai ser, porque eles têm dados epidemiológicos, né, em relação às escolas. Então, nós estamos aguardando o Conselho pronunciar. E em relação aos vestibulares, às provas do Enem, elas devem ser adiadas? Olha, sobre o Enem, está muito longe ainda, né? O Enem, ele é primeiro final de semana de novembro, né? Mas, assim, vestibulares como da Federal de Uberlândia foi cancelado e provavelmente tem muitas universidades particulares, faculdades particulares, inclusive ao nosso redor, como a de Araguari, né, outras de Uberlândia, que fazem vestibulares presenciais. Os vestibulares presenciais provavelmente já foram cancelados, né? Então eles devem ser protelados, né, as datas, e algumas universidades usam um mecanismo muito de EAD. Então, assim, isso vai depender, eles fazem vestibular inclusive online, né? Algumas particulares. Isso não acontece com as públicas. Uhum. Tá certo, então. Marcelo, vamos só para a gente finalizar a nossa conversa, né? No início, no primeiro bloco, nós falamos sobre a questão da preparação dos alunos, que eles estão estudando em casa. Mas a gente lembra, né, que essa situação das aulas interrompidas, ela coloca os alunos de todo o Brasil numa situação igual, né? Quer dizer, não tem um aluno que esteja se privilegiando em relação ao outro. É essa a linha de pensamento? Leandro, em termos, né? Se você pensar bem, né, existem nem todas as famílias, principalmente vinculadas à educação pública, né? Elas têm um acesso confortável, digamos assim, dentro de redes, né? E os próprios professores não têm. Eu tenho visto a movimentação das escolas públicas de Catalão que estão desempenhando um papel muito forte, né? Tentando, né, dispondo aulas, né, fazendo aulas com os seus estudantes. Então, assim, existe sim, vai existir, tá? E isso vai depender muito do que eu falei no primeiro bloco, da própria persistência, da própria rotina do estudante de terceiro colegial, principalmente pré-vestibular, o que eles vão fazer com o que eles têm na mão hoje, tá? E o que a escola está oferecendo para eles. Então, assim, isso vai influenciar lá na frente, isso com certeza, tá? Tá certo, então. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Mais Catalão. Eu que agradeço a você, a Fabrício e toda a sua equipe. Tá certo, então. Muito obrigada, Marcelo. E na semana que vem a gente volta a se falar, né? Vamos preparar mais um tema aí para informar, esclarecer os nossos ouvintes, os nossos internautas e todas as pessoas, né, de alguma forma envolvidas aí nesse meio educacional. Famílias, né, principalmente pais e mães, a gente preocupa muito, né? O Leandro até falou de distanciamento social. Eu acho que muitas das escolas não estão com distanciamento social, nós estamos com distanciamento físico-social, mas nós estamos muito ligados às famílias e aos nossos estudantes. Com certeza. Marcelo, obrigado pela sua participação. Agora a gente tem um recadinho aqui, Fabrini, da J. Ribeiro Imóveis. Quando você for comprar, vender ou alugar o seu imóvel, procure a J. Ribeiro Imóveis. Já são quase 18 anos de tradição aqui na cidade. A J. Ribeiro é uma das maiores imobiliárias de Catalão. Você que tem um imóvel, procure lá a Ribeiro Imóveis, J. Ribeiro Imóveis, que você consegue alugar o seu imóvel mais rápido do que você imagina. J. Ribeiro Imóveis fica na Avenida Farid Miguel Safatli, pertinho da Praça da Velha Matriz. Fabrini Obali, vamos saber as notícias do dia no blog do Badinho. Badinho Filho está na linha com a gente. Badinho, boa tarde.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Fabrini. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Mais Catalão. Como ontem eu não participei, Leandro, eu quero te dar as boas-vindas pelo seu retorno. Espero que você esteja bem, recuperado, enfim, para dar sequência nesse importante trabalho Obrigado. que você está fazendo aí na Liberdade FM, que é de informar os catalanos de uma forma séria, simples e objetiva. Então, um bom retorno para você, tá ok? Obrigado, Badinho. Obrigado pelas palavras. Agora vamos falar de eleições 2020. A gente está vendo aí muitas movimentações nas redes sociais, principalmente nas redes sociais, com relação a algumas pessoas, algumas afirmações de que possa ter aí um adiamento, um cancelamento, uma prorrogação para daqui 2 anos. Eu creio que isso não vai acontecer por decorrência do sistema eleitoral do país, né? A gente tem milhares de candidatos a vereadores, prefeitos, governadores, deputados federais, e isso nesse atual momento, sem um estudo prévio, acarretaria em um sobrecarregamento da justiça eleitoral. E nós vivemos num país de judicialização em que várias candidaturas são judicializadas. E isso seria inviável nesse momento. Então, isso é uma opinião minha, que caso persiste o vírus no Brasil, possa ter aí um adiamento para frente, ou seja, pode ocorrer as eleições de ser transferida para novembro, início de dezembro. Não tem nada confirmado, inclusive nós fizemos um post hoje no blog do Badinho, um texto do doutor Diogo Crozara, que é especialista em direito eleitoral. Ele nos enviou esse material e a gente reportou, afirmando que o último prazo para filiações, para quem quer ser candidato, as pessoas que estão em cargos públicos, e para renúncias de mandatos para quem for candidato nessas eleições, termina no próximo dia 4 de abril, que é domingo. Ou seja, o calendário eleitoral está mantido e as pessoas que tiverem interesse de se candidatar têm que estar afiliado a um partido até o dia 4 de abril. Então, o calendário eleitoral segue pelo TSE, pelos TREs normalmente, né? E uma outra notícia de destaque que nós tivemos também no blog do Badinho é a respeito da decisão liminar que a empresa mineradora havia conseguido para transportar os seus funcionários, e essa decisão liminar caiu depois que o município entrou com um recurso no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, né, pedindo aí a revogação dessa liminar. Tem a liminar postada no blog do Badinho e todas as informações. No mais, nós estamos acompanhando passo a passo dessa pandemia, tanto em nossa cidade, como no estado, como a nível nacional. E as pessoas que quiserem se informar, basta seguir nossas redes sociais, especificamente o Instagram, @blog do Badinho, Facebook, também nos acompanhar no nosso site, que é o www.blog.badinho.com.br. Tá certo, então, Badinho. Eu queria agradecer sua participação mais uma vez conosco aqui no programa Mais Catalão. Queria te agradecer as palavras, né, Badinho? Ontem nosso tempo foi curto, acabou, a gente não conseguiu fazer a sua participação, mas eu expliquei ontem o motivo da minha ausência. Foram 5 semanas fora, mas agora tô aqui de novo com vocês. Tá bom, Badinho? Obrigado, viu? Vamos lá então, Fabrini, vamos em frente. Vamos falar agora com o professor Rafael de Ávila sobre a previsão do tempo para Catalão. Você que está acompanhando o programa Mais Catalão, a gente sempre traz a previsão do tempo, trazendo as informações de como é que vai ficar o tempo, se vai chover ou não. Nós já estamos no outono, já a gente traz as informações do professor Rafael de Ávila, que já está na linha com a gente. Boa tarde, professor. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Fabrini. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Mais Catalão. Hoje, último dia do mês de março, Leandro, e a todos os ouvintes, Fabrini, Catalão superou mais uma vez a média histórica de chuva para esse mês de março na cidade de Catalão. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, foram contabilizados aproximadamente 300 milímetros na cidade, ou seja, um saldo positivo de chuva. E nesse último dia, podemos esperar do mês de março sol, calor. A temperatura máxima ficará em torno de 31 graus Celsius e durante a tarde, noite e madrugada poderemos ter a possibilidade da ocorrência de pancadas de chuvas isoladas, tanto na cidade de Catalão quanto na nossa região, devido a essa própria característica da estação de outono em nossa cidade e região.
Tá certo. Então, doutor Rafael de Ávila, professor doutor do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Catalão. Muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Até amanhã. Até amanhã, doutor Rafael, professor Rafael de Ávila, da Universidade Federal de Catalão. Fabrini, vamos dar um recadinho do Carona, Fabrini. O aplicativo isso. Carona. Tem muita gente que está com dificuldade de locomoção pela cidade, tem o Carona, né? É isso mesmo, Leandro. A gente sabe que hora ou outra, principalmente nessa situação, a gente precisa sair para ir no supermercado, numa farmácia ou até para uma unidade hospitalar. E como a gente já noticiou, o transporte coletivo, táxi, mototáxi estão suspensos aqui na cidade. Então, se você precisar ir para algum lugar, vá de Carona. O Carona é o melhor e mais eficiente aplicativo de mobilidade urbana de Catalão. Basta você pegar seu celular, ir na loja de aplicativos e baixar o Carona. Mas é Carona com K, hein? Todos os motoristas estão treinados e os carros, gente, estão sendo higienizados a cada corrida para deixar todo mundo um pouco mais seguro. Então, se você precisar sair de casa para algum motivo de emergência, basta chamar o Carona com K. Certo, Fabrini, terça-feira, dia do Mundo Pet, aqui no programa Mais Catalão. A gente começou a conversar na primeira meia hora do programa com o Dr. Danilo, que é veterinário, e a gente volta a conversar com o Dr. Danilo novamente. Nós falamos um pouco sobre essa questão do coronavírus em relação aos nossos pets, né? Essa rotina que mudou muito das pessoas em casa, agora cada vez mais próximas dos seus animais. E, Dr. Danilo, tem um vídeo, eu sei que o senhor já até comentou sobre esse assunto aqui no programa Mais Catalão, mas para a gente aprofundar um pouco mais nesse assunto, tem um vídeo circulando nas redes sociais em que o cidadão mostra um cartão de vacinação do animal, falando que o animal foi vacinado contra coronavírus, né? Insinuando que existe vacina para coronavírus diante dessa situação toda que nós estamos vivendo, mas vale a gente explicar que não é a mesma coisa, né, doutor Danilo? Vamos explicar para o pessoal de casa. Fala, Leandro. Então, muitos clientes meus, foi uns 30, 40, que me mandaram isso aí, falando que se era verdade e tudo mais. Realmente é verdade em partes, né? O animal, o cachorro, ele tem o seu coronavírus descoberto na década de 80. É um coronavírus que ele ataca as vias entéricas, né? O animal não tem sintomatologia respiratória, ele tem sintomatologia gastroentérica, com vômitos, diarreia com sangue, febre. E esse coronavírus, ele tem a vacina é comercializada há muitos anos já para a veterinária. E infelizmente não é uma vacina para coronavírus humano. O coronavírus humano, existe várias variedades de coronavírus humano, e esse Covid-19 é outra variedade que ainda não possui vacina. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse rapaz que postou aí, por infelicidade, às vezes por falta de conhecimento, ele não foi muito feliz na postagem dele aí, não. A gente inclusive já tem estudos aí mostrando que o fluxo de mensagens, principalmente de vídeo, né, Fabrício, aumentou muito nas redes sociais agora nesse período de coronavírus, e já tem estudos mostrando que 75% que veicula-se no WhatsApp fake news, né? São fake news. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê. Te lembra que coronavírus é uma especificação porque o vírus tem o formato de uma coroa, mas existem diversos tipos de coronavírus. Ou seja, doutor, não é a mesma coisa e existe a recomendação específica para quando esses animais precisam tomar essa vacina contra o coronavírus, né? Sim. É uma vacina que ela é dada desde a partir dos seus 30 dias de idade, né? O cachorro. Não existe essa vacina para o gato, tá? O gato tem um coronavírus, que é o coronavírus que causa PIF, que é peritonite infecciosa felina, e também não tem vacina, tá? Só para você ter uma ideia, cada animalzinho tem o seu coronavírus, até a galinha tem o coronavírus dela. E é uma vacina que ela precisa ser dada uma dose com 30 dias, depois a cada 21 dias mais 3 doses de vacina. Aí ele está imune, fazendo novas aplicações, novos reforços anuais dessa vacina. Então, doutor, nada
de gente ficar assistindo vídeo de fake news por aí, querer ir, né, tomar vacina de coronavírus de cachorro, né? Nada disso. Nada disso. Não vai adiantar nada. Tá certo, então, doutor Danilo. Eu gostaria muito de agradecer sua participação aqui mais uma vez. Doutor, e lembrar também, aproveitar e dizer, enquanto o senhor ainda está aqui conosco ao vivo, que o programa Mais Catalão está sendo sucesso, especificamente esse quadro Mundo Pet, sabia, Leandro? A turma aqui tá pedindo abraço, eu quero mandar um abraço para Deuseni e a turma da engenharia lá da John Deere, o pessoal tá sempre conectado e eles estão colocando até os cachorrinhos para ouvir o programa Mais Catalão Mundo Pet, sabia? Então, quero mandar um abraço aqui pro Cocada, que já teve abraço para ele, que é um cachorrinho, e também, dessa vez, pro Thor. Ele é um bulldog francês, né, Leandro? E a mãe dele lá, Deuseni, tá colocando o cachorrinho para ouvir essas dicas do doutor Danilo, tá vendo? Tá fazendo sucesso, doutor. Deuseni é uma figura. Um abraço pro senhor, obrigada, viu? E ó, semana que vem, o senhor sabe, nós estamos te esperando aqui para levar, né, mais informação para os nossos ouvintes. Vai ser um prazer, Fabrini. Os clientes meus também estão comentando, de todo dia chega uma pessoa diferente falando que ouviu na rádio e está gostando muito do programa. Vocês estão de parabéns. Tá certo. Tá certo. Então, doutor Danilo Ferreira, médico veterinário, participando com a gente aqui do programa Mundo Pet. Fabrini, hoje também, terça-feira, a gente fala de oftalmologia. Nós tivemos o primeiro bloco de entrevista com o doutor Rogério Teixeira. Vamos para o segundo bloco, Fabrini? É isso mesmo. Continuar falando, então, sobre lentes de contato. Então vamos lá, retomando o nosso bate-papo com o Dr. Rogério Teixeira, hoje falando sobre lentes de contato. Mais uma vez, boa tarde, doutor. E eu já te pergunto, as lentes de contato, elas são indicadas para qualquer pessoa? E a partir de qual idade a gente pode usá-las? Para qualquer pessoa, não, mas para a grande maioria, sim. Tá? Então, as lentes de contato, ela tem muitas indicações e a grande maioria das pessoas vão poder se beneficiar dessa tecnologia. É claro que antes você tem que fazer o exame oftalmológico, o seu oftalmologista é que vai definir se você tem ou não uma indicação para lente de contato. Tá? Tem algumas situações, algumas doenças que a pessoa pode ter, alguns defeitos de curvatura na córnea, inflamações na pálpebra, olhos muito secos, algumas contraindicações para o uso da lente. Tá? Existem algumas situações também que são contraindicações relativas. Então, às vezes não é que você não pode usar a lente, mas às vezes você tem situações que você tem outras opções que são mais interessantes. Quanto à idade, na verdade não existe uma idade mínima. Tá? Em situações muito específicas, eu tenho, por exemplo, crianças muito pequenininhas que precisam utilizar a lente de contato por algum defeito, por alguma pacientes de catarata congênita, que às vezes ficam afásicos. Então, às vezes até bebê pode ser necessário utilizar a lente. Mas, como regra geral, a gente indica a lente para quem dá conta de cuidar, para aquela criança que tem condição de colocar, de tirar a lente sozinha e que tem um mínimo de responsabilidade para já cuidar dessa lente. Na média, aí, a partir de 12 anos de idade, as crianças já conseguem utilizar bem a lente sem muita dificuldade. O senhor já disse que no caso das mulheres está liberado fazer maquiagem com as lentes de contato e que as pessoas também podem fazer tranquilamente atividade física, praticar esportes, fazendo uso das lentes. Agora eu te pergunto, o que é que não pode, o que não é recomendado? Quais são as contraindicações para quem faz uso das lentes de contato? No caso da maquiagem aí, né, realmente não tem problema nenhum. Só lembrando, assim, você primeiro vai colocar as lentes para depois fazer a maquiagem, né? Porque se você às vezes vai colocar a lente após a maquiagem, tem um risco ali de você, daquele pigmento da maquiagem acabar tocando ali na lente e você levar aquilo para dentro do olho. Mas você estando de lente fazer a maquiagem sem problema nenhum. Para os esportes é uma ótima indicação, então quem quer praticar esporte aí,
a lente de contato é muito mais indicada do que os óculos. Os cuidados que a gente deve ter, pensando em esportes, por exemplo, a questão da água, tá? Piscina, água de mar, a gente sempre recomenda a pessoa pode entrar de lente, mas com cuidado para não deixar entrar muita água no olho. Então aquela pessoa não vai mergulhar de olho aberto, né? Vai proteger um pouquinho para essa água não ficar entrando em contato direto com o olho quando você tiver com lente de contato. E evitar atividades que tenha muito barro, muita sujeira, muita poeira. Então, assim, a pessoa não vai, por exemplo, para o motocross lá, sem um óculos de proteção, com a lente de contato, porque vai entrar muita poeira, muita sujeira, isso aí seria um risco. Atividades que envolvem muito pó, né, muita exposição à poeira, por exemplo. A pessoa não vai colocar uma lente de contato e ir lá para a cabine de lixamento da pintura da Mitsubishi, que a pessoa vai sair com o rosto coberto de pó branco lá. Mas essa poeira do dia a dia, a gente muitas vezes vê a pessoa em dúvida: eu trabalho numa empresa, tem um pouquinho de poeira lá, não teria problema. Essa poeira normal do dia a dia, que você sai com a roupa limpa no final do dia, isso aí não tem problema não, a gente pode usar sem medo. Ótimo, então, doutor Rogério Teixeira, eu gostaria muito de agradecê-lo pela participação, pela parceria de sempre, né? E antes de encerrarmos, uma última coisinha, porque a gente sabe que as clínicas, hospitais e consultórios médicos só estão atendendo urgências e emergências, mas toda a equipe médica e os profissionais dessa área continuam em casos, né, onde haja necessidade, atendendo o público, e eu sei que tem aí os canais, né, de comunicação para informar, para esclarecer os pacientes, né? Conta pra gente então, quem tiver dúvida, como pode encontrar o Dr. Rogério Teixeira. Então, apesar do isolamento aqui, o WhatsApp da clínica continua funcionando, tá? Pode entrar em contato pelo 981001410, reforçando 981001410, e também pelo site, que é o semexsaude.com.br. Tá? Quem tiver qualquer necessidade, qualquer dúvida, pode entrar em contato por lá. E eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui. Boa tarde a todos. Tá ótimo, então, doutor Rogério Teixeira, mais uma vez obrigada pela participação, e a gente se fala, né, mais uma vez na semana que vem com um novo assunto dentro da oftalmologia. Boa tarde para o senhor. Então, na próxima terça-feira tem mais quadros sobre oftalmologia. A gente manda um abraço pro pessoal que está acompanhando a gente aqui pelas redes sociais. O Luiz Pimenta, tá? Mandando parabéns aqui pelo programa, dizendo que o programa é sensacional. Luiz Pimenta conosco no Instagram. Obrigado, viu, Luiz? Deixa eu também mandar um abraço ao pessoal que está acompanhando a nossa live no Facebook. A Vânia Aparecida está aqui com a gente, dando boa tarde. Onofre Patrício, a Ana Paula, a Failene, a Lívia. Tem muita gente acompanhando o programa Mais Catalão pelas redes sociais. Um abraço a todos vocês, Fabrini, mas já está quase na hora de ir embora, né? É isso mesmo. Dia de terça-feira também é dia de cultura, por isso eu cumprimento agora o Marcos Macarney, que toda semana está aqui conosco com um poema em voz e violão. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Fabrini. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nova Liberdade. Para mim é sempre uma honra poder estar declamando poemas para vocês, levando um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho de poesia, um pouquinho de literatura. Para hoje eu preparei um poema chamado Metade, e ele é do Oswaldo Montenegro, músico e poeta. Espero que gostem. Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca, porque metade de mim é o que eu grito, a outra metade é silêncio. Que a música que ouço ao longe seja linda, ainda que tristeza, que a mulher que amo seja para sempre amada, mesmo que distante. Pois metade de mim é partida, a outra metade é saudade. Que as palavras que falo não sejam ouvidas como prece, nem repetidas com fervor, apenas respeitadas como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimentos. Pois metade de mim é o que eu ouço,
a outra metade é o que calo. Que a minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço, que a tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada. Porque metade de mim é o que eu penso, a outra metade é um vulcão. Que o medo da solidão se afaste, que o convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável, que o espelho reflita meu rosto num doce sorriso que eu me lembro ter dado na infância, pois metade de mim é a lembrança do que eu fui, a outra metade não sei. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito, e que o teu silêncio me fale cada vez mais, pois metade de mim é abrigo, a outra metade é cansaço. Que a arte me aponte uma resposta, mesmo que ela mesma não saiba, e que ninguém a tente complicar, pois é preciso simplicidade para fazê-la florescer. Pois metade de mim é plateia, a outra metade é canção, e que a minha loucura seja perdoada, pois metade de mim é amor, e a outra metade também. Oswaldo Montenegro, agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar declamando poemas para todos vocês. E para quem quiser me acompanhar, poder ver o meu trabalho, eu posto os vídeos declamando poemas num canal no YouTube, e o canal é com o meu nome, Marcos Macarne. Então quem quiser é só acompanhar lá, também tem o Instagram, Marcos Macarne. Enfim, uma ótima tarde a todos vocês. Muito obrigado, Fabrini. Muito obrigado, Leandro. E até mais. E o Marcos Macarne, obrigado, Marcos, trazendo poesia para o nosso dia a dia. Vambora, Fabrini? Vamos sim, mas antes disso vamos agradecer os nossos patrocinadores, aqueles que acreditam no nosso trabalho. Colégio Verates, J. Ribeiro Imóveis, aplicativo Carona e churrascaria Espetos na Brasa. Leandro, vamos embora almoçar? Vamos embora, obrigado pela sua companhia, você que acompanhou a gente aqui até agora. E a gente se encontra novamente amanhã, quarta-feira, Fabrini. Isso mesmo, não esquece, pontualmente ao meio-dia e meia, nós estaremos aqui com mais informação, mais conteúdo útil para o seu dia a dia. Um abraço da Fabrini Obali. Um abraço, Leandro Fernandes. Tchau, tchau. Uma boa tarde para você. A Nova Liberdade apresentou Programa Mais Catalão. Diferente, dinâmico, útil. Programa Mais Catalão. Boa tarde.